Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre migrações, tipos de migração. Então, o que é uma migrações? O que é uma migração? É um deslocamento de pessoas, ok? No decorrer do tempo, por exemplo. Então, quando a gente falar sobre migrações, a gente está falando sobre um deslocamento de pessoas, ok? Mudança de endereço por diversos fatores ou motivo. Então, pode ter motivo ou não. Uh, Pode ser forçada ou livre, por exemplo, ok? Forçada ou livre, a gente vai falar sobre isso agora. Então, por exemplo, a forçada, né? Que é a repulsão, né? Que é quando tu é meio que expulso por questão político, tem algum conflito entre presidentes de tal país e você é meio forçado a sair, né? Ambiental, às vezes acontece uma tempestade. Religioso, por preconceitos religiosos ou algo assim, né? Você é meio que obrigado a sair desse país, ou desse lugar, ou desse estado, município, cidade, não importa onde. A gente não tá falando de país, por enquanto, nada. Racial, às vezes por motivo racial, você é meio que forçado a sair. Acontece uma repulsão, migração repulsória, você sai. Racial por um preconceito, né? Um racismo que pode ter algum país, cultural por tu ser de uma cultura diferente e não se sentir bem, por não ter emprego, né? Econômica, né? Que junta essa desemprego e tal, né? E a migração espontânea é quando acontece uma atração, você se atrai para algo, por exemplo, um trabalho, você tem um trabalho em tal país, tem um trabalho em tal lugar, e você quer ter um trabalho, uma oportunidade melhor, que entra aqui na oportunidade, vem o turismo, você quer visitar tal país, a saúde, às vezes você tem alguma doença que só em tal país, só tal cidade, tal lugar tem esse equipamento, esse remédio, ou tem esse médico, por exemplo, com essa especialidade. Não importa o motivo. Aqui não importa o motivo, é questão da pessoa, por exemplo. Então é espontânea, é você que está indo. Agora, lembrando que na repulsão, não. Você é meio que forçado, ok? Então, migração forçadas, que repulsão é forçada, aí sair. Imigração espontânea é por espontânea, né? É por questão da pessoa. Pode ser religião, às vezes você quer. Você tem uma religião específica e um outro país tem essa religião e você quer se sentir melhor. Pode ser econômica também, né? Porque por ter um trabalho melhor. Daí tem a migração interna e externa. Migração interna é quando a gente fala sobre quando acontece uma migração dentro do país, por exemplo. Eu sou de São Paulo e vou para o Rio de Janeiro, então eu estou migrando para o Rio de Janeiro. Então é dentro do país. Então migração interna é dentro, é interno do país. Agora a migração externa é quando você vai para um tal país. Então migração externa é quando você migra para um outro país, que é externo, fora da cidade, do país, perdão. E o êxito rural, o que é o êxito rural e urbano? Êxito rural é quando você migra para a cidade, pro êxito urbano, ok? E o êxito urbano é quando você migra pro êxito rural, pro campo, ok? E rural é ao contrário, né? Então, quando falar o que é um êxito rural, o que é uma imigração rural, é quando você migra do campo à cidade, que são os famosos camponeses, né? E migração urbana é quando você. Perdão. Êxito rural é quando você vai pro meio urbano, pra cidade. E êxito urbano é quando você vai pro campo, tá certo? Tá. Agora a gente vai falar sobre migração, imigração e migração. Quais são esses tipos? Migração, lembrando que migração é um deslocamento de pessoa, então não importa se ela está indo ou vindo, está acontecendo um deslocamento de pessoas, tá certo? Agora, imigração com E, né? Emigração
é saída de pessoas. Então, quando acontece um deslocamento de pessoas saindo de tal país ou de tal cidade, ok? Então, quando um presidente vai lá dar um discurso na Venezuela, por exemplo, dizer está acontecendo uma imigração em nosso país. Então, tá saindo pessoas no nosso estado, estão entendendo? Agora, imigração é quando o nosso presidente, por exemplo, faz um discurso dizendo que está acontecendo uma imigração de venezuelanos, por exemplo. Então, quando eles estão chegando, vindo em nosso país, tá certo? Então, imigração é ao contrário de imigração. Então, imigração é saída de pessoas, imigração são entrada de pessoas, chegada de pessoas. Ok, aqui é um mapinha, aqui vamos relembrar aqui, né? Migração interna, por exemplo, então acontece dentro do país, de uma localidade para outra, dentro do próprio país. Temos que lembrar dentro, e a externa é fora, né? Então, um exemplo de migração interna é o extra-urbano ao rural, ou rural rural ao meio urbano, por exemplo. Então, aqui está acontecendo, quando eu sou camponês, ou estou no extra-rural, por exemplo, eu vou para o extra-urbano, para cidade. Então, quando eu saio do campo e vou para a cidade, o que acontece? Acontece um extra rural. Agora, quando eu vou da cidade ao campo, acontece um extra urbano, tá certo? Agora, aqui, escala temporal. O que é uma escala temporal? Esse é o conceito, né? Que tem os dois tipos, por exemplo, migrações definitivas. O que é uma migrações definitivas? Quando pessoas se deslocam por tempo indeterminado. Então, eu vou migrar para os Estados Unidos. Então, eu vou definitivamente migrar para tal país. Eu vou fazer uma migração definitiva. Então, o que está acontecendo? Quando você está determinado a ir, a morar, e não tem dia, não tem tempo, não tem hora, não tem prazo para voltar. Então, é o chamado morar, né? Tu vai morar. E quando acontece uma migração temporária, é quando você desloca, por exemplo, e já sabe que tu vai voltar, né? Quando você tem um prazo específico, que são chamados migrações sazonais ou transumância. Então é bom lembrar disso. Quando cai na prova que uma migração sazonais ou transumância é quando tem um prazo determinado para voltar. Agora, diferente da definitiva, é quando não tem um tempo indeterminado. Você não tem dia, não tem mês, não tem hora para voltar, digamos assim. O que é uma migração diária? Muito importante. Diária. Migração diárias ou movimentos pendulares. Vou dar um exemplo. Eu moro no Rio de Janeiro e vou para um outro lugar, para outra cidade, trabalhar, por exemplo, todos os dias. O que está acontecendo? Tá acontecendo uma migração diária, migrações diárias ou movimentos pendulares, como quiser. Daí tem também o nomadismo, que é um tipo também de migração. Nômades, que é um conceito, que é um povo, né, da Grécia Antiga que não tinha um lugar específico. Então, uma emigração, nomadismo, o que é? É quando não tem um lugar específico para morar, vai de um lugar ao outro. Por exemplo, os ciganos, é um exemplo disso. Daí tem as migrações também, né, vamos entrando em outros pontos, mas tudo sobre migrações, que o nome da nossa matéria é tipos de migração. Então,
Migrações legais é quando você vai tal país que está acontecendo um deslocamento de pessoas ou estado e você tem autorização para ir, para entrar ou para sair, por exemplo. Daí tem a migrações clandestina, é quando você não tem essa autorização. Então é um crime, digamos assim. E refugiado são pessoas que se deslocam do seu país de origem por medo de conflitos ou perseguição e não está disposta a ficar sob jurisdição ou proteção do seu país atual. Estão entendendo? Então não confundam refugiado com clandestino, porque refugiado ele tem a pessoa, né, que está se deslocando para outro país, ele tem um motivo específico, que é o medo, né? Não quer mais viver naquele país. Então ele foge. Agora clandestina não. Clandestina é quando alguém entra sem permissão, ok?